Olá, turminha, aqui é a professora Elisângela Gênove e hoje a gente começa mais uma aula de língua portuguesa e o tema nosso de hoje é tananã, nada mais é do que pronomes. De novo, professora, pronomes. Pronomes parte 2. Bom, voltando, né? Vamos relembrar um pouquinho. Estudamos os pronomes pessoais, os pronomes possessivos e os pronomes de tratamento. Agora veremos mais 3 classificações dessa classe gramatical dos pronomes. Bom, relembrando, pronome é a palavra que usa em um lugar do nome, ou seja, para substituir o nome, ou a ele se referir, ou ainda que o acompanhe o nome qualificando de alguma forma. Vocês lembram que nós comentamos que o pronome ele tem a função de deixar o texto assim menos redundante, né? Ficar falando a mesma coisa. Então, vou pegar um exemplo aqui. A moça era mesmo bonita. Ela morava nos meus sonhos. Preciso dizer que a moça morava nos meus sonhos? Não precisa. Então, o pronome ela, neste caso, está se referindo a quem? A moça, ok? Ó, beijinho. De novo, a gente conseguindo mais uma etapa. Vamos avançar? Pronomes demonstrativos. Ah, professora, isso é fácil. Verdade. Mas existe algumas regrinhas que a gente vai aprender agora. Bom, o que são os pronomes demonstrativos? São palavras empregadas para situar no espaço, no tempo e até no próprio texto. Pessoas ou objetos em relação a 3 pessoas do discurso. Com quem fala, de quem se fala e quem se fala, ok? Com quem se fala, de quem se fala e quem se fala. Bom, vamos lá agora. Como assim, professora? Aquele, aquela, isto, esse, esta. Nossa, é muita informação, mas não é difícil. Para a gente se localizar, vamos começar a acompanhar o conteúdo. Aonde, professora? Módulo 3, esse assunto dessa aula está na página 58 a 61. Começando na página 58, falando exatamente dos pronomes demonstrativos. Então, vamos lá? Bom, observe o quadro a seguir, os pronomes demonstrativos. Pessoas do discurso, primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Os pronomes demonstrativos, eles são variáveis e invariáveis. Vamos lá, então, na primeira pessoa, variável. Este, esta, este, estas. Segunda pessoa, esses, essas, esse, essas. Aquele, aquela, aqueles, aquelas. Terceira pessoa. Agora a gente vai para o modo invariável, ou seja, não modifica. Primeira pessoa, isto. Segunda pessoa, isso. Terceira pessoa, aquilo. Bom, como nós falamos, esses pronomes variáveis e invariáveis, é importante eu saber quando usar. Quando eu devo usar este, esta, isto, este e estas? Quando a pessoa ou coisa está perto de quem fala. Por exemplo, professora, esta caneta é azul. Ela está perto de mim. Então, é esta. Quando eu uso esse, essa ou isso, exemplo, ou essas. Quando a pessoa ou coisa está perto da pessoa com quem se fala. Esta, por exemplo, essa caneta do seu lado é azul. Ou seja, está perto de quem, com quem estou falando e não perto de mim. Aquele, aquela ou aquilo, ele está longe tanto de mim que estou falando como de você. Aí, por exemplo, aquela caneta azul está perdida. Então, ela está longe de mim e de você. Neste caso, são pronomes demonstrativos. É importante prestar atenção nessa parte. Se possível, pega seu caderno e anota essa informaçãozinha aqui, ok? Joinha? Então, vamos lá. Bom, veja outras funções que o pronome demonstrativo pode exercer. Por exemplo, indicar a posição no tempo.
Neste ano, vou à Bienal do Livro em São Paulo. Neste ano significa o tempo presente, entendeu? Então, ele tem a função também de tempo. Expressar surpresa, admiração, indignação, pena, ironia e também afetividade. Exemplo. No ano passado, eu li aquele livro. Aquele significa que o livro foi inesquecível, foi maravilhoso, foi muito bom. Foi um livro que marcou a minha vida, quando eu estou me referindo a esse pronome demonstrativo. Indicar ordem dos termos apresentados em uma frase. Camila e Fernanda são amigas. Esta adora contos, aquela crônicas. Quando eu me refiro a esta, significa que Fernanda, que está longe, e aquela, Camila, que também está longe das duas pessoas com quem se fala. Então, este e esta. Vamos ver lá atrás? Opa! Mostrar algo, vamos continuar aqui. Mostrar algo que quer ser dito. Grave bem isto. Ler é muito importante. Indicar o que já foi falado. Cuide bem dos livros. Isto é fundamental. Bom, os pronomes demonstrativos, eles servem para mostrar algo em relação a alguma pessoa no tempo e no espaço, ok? Espaço, em relação a uma das três pessoas do discurso. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, ok? Tempo, presente, passado e futuro. No texto, algo que foi dito, algo que será dito. Vamos ver agora? No espaço, compro este carro. O pronome este indica que o carro está perto da pessoa que fala. Compro este carro. Compro esse carro. Esse, neste caso aqui, ele indica que o carro está perto da pessoa com quem falo, ou afastado da pessoa de que se fala. Compro aquele carro. O pronome aquele diz que o carro está afastado, tanto da pessoa que fala e daquela com quem fala. Então, tá afastado dos dois. Vamos ver? Este, esta e isto. Neste caso aqui, vamos ver essa charge aqui. Esta é minha família, esta é minha esposa e estes os meus filhos. Neste caso aqui, indica que está perto da pessoa com quem fala. Se vocês observarem, ele está falando que está do lado dele. Então, este, esta e isto. Bom, no tempo, como eu falei para vocês, passado, futuro e presente. Este ano está sendo bom para nós. O pronome este refere-se ao pronome presente. Ó, presente. Esse ano que passou foi horrível, meu Deus do céu. Está sendo, né, gente? Meu Deus. Então, o pronome esse refere-se a um passado próximo. Aquele ano foi terrível para todos. O pronome aquele, neste caso, está se referindo a um passado distante, né? Que não é tão próximo, está distante. Então, aquele. Esse, essa, isso. O tempo passado ou futuro com relação à época em que coloca a pessoa a falar. Este, esta e isto. Indica o tempo presente em relação à pessoa que se fala. Nesse dia estive muito doente. No texto, este, esta e isto. No texto, refere-se geralmente a algo que irá ser dito ou irá ser escrito. Vamos ver um exemplo? O grande sentido da vida é este: ser feliz. Aí eu vou mudar essa frase. O grande sentido da vida é este: aprender a cada dia mais. Nossa, gente, muito bom. Esse, essa, isso. No texto, refere-se geralmente a algo que já foi dito. Então, esse, essa e isso, no texto, refere-se a algo que já foi dito ou escrito. Compreensão e apoio. Ela só nos pediu isso. O que foi pedido?
compreensão e apoio. Então, já tinha sido dito anteriormente. Então, quando foi dito anteriormente, eu uso o pronome isso. Aquele, aquela e aquilo. No texto, indica um elemento referido anteriormente. Aquele... Deixa eu pensar numa frase para vocês. Aquele tema abordado anteriormente faz referência ao conteúdo pronomes. Ó. Os pronomes demonstrativos podem ser variáveis ou invariáveis. Variáveis, este, esta, ou estes, estas, né? No singular ou no plural. Esses, essas, aqueles ou aquelas. Invariáveis, isto, isso e aquilo. Bom, também aparece como pronomes demonstrativos, os e as. Quando estiver antecedendo o que e puderem ser substituídos por aquele ou aqueles, aquelas ou aquela, aquilo. Por exemplo, não ouvi o que disseste. Neste caso aqui, não ouvi aquilo que disseste. Como eu pude substituir, neste caso, o será um pronome demonstrativo. Tudo bem? Essa rua não é a que te indiquei. Neste caso, este a está se referindo àquela que te indiquei. Então, neste caso, eu posso substituir. Então, esse a, que seria, nós for estudar o artigo, ele seria um artigo, né, feminino, está se referindo, neste caso, a um pronome demonstrativo. Bom, tal, tais e semelhantes. Equivalendo a estes e essa. Por exemplo, porque só agora você vem me dizer tais coisas, né? Então, neste caso aqui, esses tais está se referindo a estas coisas, tá bom? Pronomes indefinidos. Professora, qual página que está os pronomes indefinidos? Página 60. Vamos lá acompanhar? Os pronomes indefinidos são aqueles que se referem à terceira pessoa do discurso e substituem ou acompanham o substantivo, dando-lhe uma ideia de indefinição, de imprecisão. Exemplo: alguém entrou no jardim e destruiu as mudas recém-plantadas. Bom, neste caso aqui, eu não estou me referindo a alguém. Alguém. Quando eu não consigo achar, especificar algo ou alguém, eu tenho um pronome indefinido. Não é difícil de perceber que alguém indica uma pessoa de que se fala, uma terceira pessoa, portanto, de forma imprecisa. Vaga é uma palavra capaz de indicar um ser humano que seguramente existe, mas cuja identidade é desconhecida ou não quer ser revelada, ok? Existem diferentes pronomes indefinidos na língua portuguesa. Alguns deles variam em gênero e número. Outros são invariáveis. Além disso, há também as locuções pronominais. Vamos ver a tabela? Veja o quadro abaixo. Variáveis: algum, alguns, alguma, algumas. Certo, certos, certa, certas. Nenhum, nenhuns, nenhuma, nenhumas. Outros, outro, outras, outras. Muito, muitos, muita, muitas. Todos, todo, toda, todas. Pouco, poucos, pouca, poucas. Invariáveis: alguém, algo, ninguém, outrem, nada, cada e tudo. Locução pronominais: cada um, qualquer um, quem quer que, seja quem, todo aquele que, todo mundo. Então, vocês observam que as locuções pronominais, ela também, igual ao exemplo citado anteriormente, ela não define quem. Por isso é chamado de pronomes indefinidos. Bom, o que são, né?
são aqueles que se referem a um substantivo dando ideia indefinida. Não é possível indicar quem é. Simplesmente há uma indefinição. Classificam-se em pronomes indefinidos substantivos. Lembrando, professora, eu não lembro o que é um substantivo. Eles assumem o lugar ou da quantidade, aproxima. O substantivo é tudo aquilo que dá nome. Então, muitas das vezes eu não vou saber quem é, mas neste caso, no substantivo, pronome indefinido substantivo, ele vai ser um pronome que vai substituir o nome. Olha que bonito. Vamos ver. Assume o lugar do ser ou da quantidade aproximada de seres na frase. São eles: algo, alguém, fulano, cicrano, beltrano, nada, ninguém, outrem, quem, tudo. Por exemplo, algo o incomoda? Neste caso aqui, eu não sei, é indefinido, mas neste caso, esse pronome indefinido, ele está exercendo a função de substantivo. Quem avisa, amigo é, novamente, um pronome indefinido e que exerce a função de substantivo. Pronomes indefinidos adjetivo. Professora, não lembro o que é um adjetivo. Adjetivo é tudo aquilo que dá características. Se é um pronome indefinido, então, uma característica indefinida. Qualificam-se um ser expresso na frase, conferindo-lhe a noção de quantidade aproximada. Não é certeza. São eles: cada, certo, certos, certa e certas. Por exemplo, cada povo tem seu costume. Eu não defini, eu disse que cada um. Certas pessoas exercem várias profissões. Eu também não defini, mas eu dei uma característica, ok? Bom, pronomes interrogativos são usados na formulação de perguntas, sejam elas diretas ou indiretas. São pronomes interrogativos quem, qual e as variações, quanto e variações. Professora, onde está esse conteúdo? Página 61, é bem pequenininho, mas aqui eu acabei aumentando um pouco o nosso conteúdo, até porque vocês vão precisar dele mais na frente. Mas vamos lá, então. Os pronomes interrogativos, exemplo, quais são eles? Qual, quais, quanto, quantos, quantas e quanta. Quem, né, ou que, ou... aí vem aqui os exemplos de qual e quais. Qual é o número do seu telefone? Diga-me quantos anos você tem. O que você fez? Quem é o seu melhor amigo? São pronomes interrogativos que é usado para poder fazer uma pergunta, interrogar a pessoa. Bom, assim como os pronomes demonstrativos e indefinidos, eles podem ser variáveis ou invariáveis. Exemplo dos pronomes interrogativos variáveis: qual e quais, quanto, quanta, quantos, quantas. Invariáveis: que e quem. Exemplo de orações interrogativas diretas: que dia é hoje? Quem fez esse bolo? Qual dos dois é mais bonito? Quanto custa a entrada para o cinema? Lembrando que quando eu falo direto, eu estou me referindo a uma pessoa específica, eu estou me direcionando a ela. Que dia é hoje? Então, estou perguntando, é direto. Agora, nós temos também os pronomes interrogativos indiretos. Perguntei que dia é hoje. Perguntei para quem? Não sei. Queria saber quem fez esse bolo. Diga, na sua opinião, qual dos dois é mais bonito? Informe quanto custa a entrada para o cinema. Os pronomes interrogativos que e quem são invariáveis. Pronomes quanto flexiona-se ao gênero masculino ou feminino. Se eu tô falando do quanto, é masculino, tá bom? Quanto, quanta, quantos e quantas. Pronomes interrogativos que.
Vamos ver? O pronome interrogativo que pode ser um pronome substantivo quando tem um sentido de que coisa. Exemplo, que foi aquilo. Então, se eu puder substituir o que por que coisa, por exemplo, que coisa foi aquilo? Que teria acontecido? Que coisa teria acontecido? Não sei que disse a aluna à professora. Não sei que coisa disse a aluna à professora. Pronomes interrogativos que podem ser um dos pronomes adjetivos quando tem o sentido de que espécie de. Também uso. Exemplo. Que vendaval passou por aqui? Vou substituir pela palavra. Que espécie de vendaval passou por aqui? Que sentido é esse? Que espécie, né? De sentimento, aliás. Que sentimento é esse? Que espécie de sentimento é esse? Não sei que pessoa era capaz de fazer isso. Não sei que espécie de pessoa seria capaz de fazer isso. Então, quando eu puder substituir também por que espécie. Pronomes interrogativos, quem? Vamos ver? O pronome interrogativo quem pode ser um pronome substantivo. Exemplos. Quem será aquele cantor? Não ignore quem te sustentou. Perguntei quem era o responsável por aquela confusão. Neste caso aqui, o pronome quem, ele está exercendo a função de substantivo, ok? Os pronomes interrogativos que podem ser empregados como predicativo do sujeito, de um sujeito que esteja no plural, em orações que contenham o verbo ser. Exemplo, quem sois? Quem era os visitantes? Você sabe quem são os visitantes? Ó, sois, eram e são. Todos eles são pronomes, são verbos, o verbo ser. Pronome interrogativo qual? O pronome interrogativo qual geralmente é usado como pronome adjetivo. Exemplo, qual a razão desse comportamento? Qual é o objetivo da fofoca? Diga-me, qual desses alunos falou com você? Pronome interrogativo quanto? Professora, não tem esse material no livro. Eu sei, por isso que eu estou colocando aqui para vocês, tudo bem? O pronome interrogativo quanto pode ser tanto um pronome substantivo como um pronome adjetivo. Exemplo, quantos são vocês? Quantos anos fez? Verifique quantas caixas serão necessárias para a mudança. Emprego exclamativo dos pronomes interrogativos. Bom, os pronomes interrogativos também podem ser usados em orações exclamativas. Exemplo, que alegria! Quem diria? Quanta formosura! Lembrando que ele virá sempre acompanhado do ponto de exclamação. Tudo bem? Hashtag dever em casa. Chegamos à parte muito fácil. Professora, é só isso, da página 58 a 61 o conteúdo? Sim. Agora vamos à atividade. A atividade da página 58 a 63 do módulo 3. Na página 58 tem a atividade 1. Você vai fazer ela para mim. Na página 59 também tem a atividade 2. Bem tranquilo. E nessas duas páginas que eu falei para vocês, vem tratando os pronomes demonstrativos. Na página 60, vem tratando sobre os pronomes indefinidos, ok? Na 61 também, é bem pouquinho. Vocês verão que cada página tem uma questão ou duas, é bem pouco. E na página 62 e 63, vem finalizando com os pronomes interrogativos e as funções que eles exercem, como eu expliquei para vocês. Quando ele tem a função de que, de qual, de quanto, quando ele tem a função interrogativa, quando no interrogativo ele tem a função exclamativa, da forma que eu expliquei para vocês. Olha só,
Qualquer dúvida, volta aqui na videoaula, dá uma olhadinha na página 58 a 63 e, se mesmo assim ficarem em dúvida, anotem para a próxima aula, na live, vocês tirarem ela comigo. Mas não esqueça, é de suma importância que você faça todas as atividades propostas. Ó, até mais, fiquem com Deus e bom estudo. #dever em casa.